Continuando. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei, assim como a católica me fazia sentir engaiolada, né? O espiritismo me dava uma liberdade, mas depois eu comecei a ver pessoas lá que não tinha nada a ver, que eram grossas com algumas pessoas. Aí aquilo também me desmotivou. Claro que cada religião tem o seu pró e o seu contra, né? Depende muito de como você está pessoalmente desenvolvida, esclarecida e tudo mais. Então, quando eu li esse livro, foi uma abertura de mente para mim naquela época, né? Eu li o livro e aí o poder do subconsciente, aí eu comecei a entender naquela época que tudo estava nas minhas mãos, que eu tinha o poder de transformar as coisas, que a responsabilidade era minha, que tudo que acontecia, se eu pensasse negativo, vinha mais negativo. Se eu pensasse positivo, vinha mais coisas positivas. E aí comecei a não ir mais para a federação, comecei a não querer mais saber de budismo. A Seishonoe, para mim, era muito... Não via muita coisa que me atirava, né? A Umbanda eu não queria próprio saber de jeito nenhum, porque minha mãe me obrigando a ir de manhã, a ir sempre com ela, não de manhã. Minha mãe obrigando a gente a ir sempre a praticar uma coisa que eu não gostava, eu tinha vergonha, né? Então eu também não entendia que era né? Porque depois... Agora, eu estudando, né? Eu fui estudar, eu entendi, fui entender que Umbanda é uma coisa, Candomblé é outra coisa, né? Que a Umbanda é uma religião que foi criada por um brasileiro, que era um padre, né? E que era um padre, não. Como é que era a história, gente? Eu estava lendo outro dia isso de novo. Era um padre, era um desses que vieram de fora catequizar aqui os índios e que depois acabou codificando, né, a Umbanda. E da onde vem os tranca-rua, toda aquela linhagem ali, que são energias, né? Na verdade, depois eu vi que são energias que podem ser por bem e podem ser por mal, e podem ser utilizadas dos dois modos. E se você, como são energias, e como nós somos feitos de energia, e eu acredito muito nisso, o que você pede acontece, o que você faz acontece. Então, assim, nunca diga que você não acredita, porque eu acredito que possa acontecer, entendeu? Então, assim, voltando para o meu discurso da religião, né? E aí eu comecei a minha história de começar a ler livros mais sobre a mente, livro de autoajuda. E aí depois eu li um livro do Joseph Murphy, depois eu li um livro do Trigueirinho. Nessa época a gente não tinha... Ulisses, vem cá. Nessa época não existia, nessa época do Trigueirinho, não existia internet, né? A gente não tinha essas condições que a gente tem hoje de VN4, de ver tudo na internet, né? Então a gente era tudo livro. E aí li vários livros do Trigueirinho, que é um espírita, né? E o Joseph Murphy também. E aí a minha amiga, a minha comadre, nessa época já estou falando já, né, de 2000 2000 e... Mamma mia. Bom, minha comadre, a Glaé, me deu 3 livrinhos muito interessantes que eu vou mostrar para vocês, com várias orações poderosas, né? E Haramausha. Eu vou achar o livro, gente, vou mostrar para vocês, porque é muito interessante. E aí eu comecei a fazer essas orações também. E tudo isso me ajudou muito na minha vida, né? Tanto que depois vieram as viagens, vieram tudo mais, mas tudo coisa que, logicamente, depois eu entendi, foram coisas que eu criei, né? Que eu criei na minha vida. Haramarausha, né? O nome dessa
desse livro. Eu vou achar para vocês e vou mostrar para vocês. E aí li vários livros, né? E aí depois, quando eu viajei para o Japão, eu tinha lá as minhas leituras, levei os meus livros para eu ler e tudo mais. Teve as perrengas com a Tati, com a Regina Tati, mas aí a Tati não era mais budista também nessa época, ou era praticante, mas não praticava muito bem. Só sei que a gente se desentendeu, e depois a gente se entendeu, depois a gente se perdoou e fizemos as pazes. E nessa época eu já estava muito espiritualizando a minha vida, né? Mas ainda me dizia muito espírita, porque era a única coisa que eu sempre acreditava era no espiritismo. Então eu lia ainda muitas coisas do espiritismo, muitos livros espíritas e tudo mais. Gente, tem um monte de mosquito aqui, viu? Hoje. Caraca, tem bastante mosquito, viu? E aí, gente, comecei a minha trajetória de espiritualidade, né? Porque aí eu acabei que hoje eu digo que não sou ainda uma pessoa espiritualizada 100%, porque eu acho que espiritualizada 100% você tem que acabar com o teu ego, você tem que acabar com o medo, você tem que acabar com a inveja, né? Com o olhar pro quintal do vizinho, entendeu? E achar que a grama do vizinho é muito mais verde que a sua. É você eliminar muitos defeitos, né, dentro de você. E eu acho que quando você entra nessa estrada é muito dolorida, né? Porque aí a espiritualidade é isso. O que é a espiritualidade? A espiritualidade, para mim, é você se autoconhecer. E quando você começa a se autoconhecer, você sabe dos seus limites, você sabe que você tem muitas crenças, né? Por exemplo, eu tinha muitas crenças de pobreza que foram enfiadas na minha cabeça pelo meu pai, pela minha mãe. Algumas crenças que eu não deixei entrar, como aquela dos homens brancos, só querem a gente para ser escrava, entendeu? No subconsciente, sei lá. Isso eu não deixei entrar. Tanto que eu só tive namorados brancos e me casei com um homem branco. Não sei se vou morrer a minha vida com um homem negro. Eles nunca gostaram de mim, nunca me deram atenção, entendeu? Então, meu chamariz sempre foi para homem branco. Mas eu acho que até para quebrar essa crença da minha mãe. Bom, resumindo, crença de que pobre não entra no céu, crença de que quem tem dinheiro é ladrão, e se ganha. Gente, eu tinha uma crença que se eu fosse muito famosa, a minha vida ia acabar, eu não ia ter mais a minha liberdade. Isso era uma crença da minha cabeça. Você acredita? Isso se concretizou quando eu vi no dia que eu estava no supermercado, e a Nana entrou, ali eu já conhecia a Nana Caymmi, ela entrou no supermercado, o povo começou a fazer um alvoroço, aí eu fui lá, peguei ela, tirei ela, levei ela para lá, não sei o que, e tal, e aí chamei o Riva veio, a gente levou ela para casa e tudo mais, as pessoas pedindo autógrafo, aí eu tinha isso na cabeça de que se eu fosse muito famosa, que eu não ia ter mais a minha liberdade, eu não ia poder ir no supermercado, e eu adoro o supermercado, gente. É o meu parque de diversão, supermercado e loja. E eu fui no Japão, quando eu fui para o Japão, eu fiquei 6 meses, que eu ia todo dia passear nos mercados, só olhar o preço das coisas, mania de gente doida, né? Então, assim, só que eu comecei a entender dentro de mim que eu não fui feita para viver dentro de uma religião, para seguir uma religião, porque fazer rituais religiosos comandados, toda aquela coisa que é comandada, não estava dentro de mim, entendeu? Não fazia parte de mim. E aí eu comecei a tentar me conhecer melhor, né? A ver os meus defeitos, a ver as minhas qualidades, a saber quando uma pessoa me estava ofendendo ou me estava prendendo em giro ou me sacaneando.
no começo eu não tinha a mínima noção de maldade, assim, para mim todas as pessoas eram maravilhosas, até me provassem o contrário. E ainda é, hoje ainda é assim, para mim. Quando eu vim para a Itália em 2009, que eu comecei a ficar aqui, que eu comecei a entrar um pouco em paranoia e comecei a ter um pouco de depressão, né, por não estar fazendo aquilo que eu realmente queria fazer, não tinha os bares para cantar, não sei o que, toda aquela história. Eu comecei a ficar também um pouco agressiva, comecei a ir para a internet, entendeu? Ofender as pessoas. Eu ia para a internet e falava mesmo mal de quem eu não gostava, de quem eu não achava legal, da música, não sei o quê. E tudo aquilo ali estava dentro de mim, né? E eu fazia, e até que um dia eu fazia tudo aquilo, mas também tinha consciência que não era a coisa certa para fazer, mas não tinha consciência que fazendo aquilo eu estava piorando a minha situação. Então, até um dia que uma amiga, que eu considero como amiga, ela, não sei se um dia ela vai ouvir isso aqui, mas a Mônica, né, de Bolonha, Mônica Bittencourt, ela me mandou uma mensagem e mandou uma mensagem para mim assim, que depois eu vou ler para vocês. Eu vou ler no próximo vídeo. Eu vou ler a mensagem que ela me mandou. E aquela mensagem para mim foi muito esclarecedora. Ela me mandou o vídeo da Elaine Orives, né? E aí, ai gente, já estou com 11 minutos e pouco. Eu vou ter que parar aqui e aí eu vou mostrar para vocês a mensagem que ela me mandou, que foi onde realmente a minha cabeça fez um bum. O meu cérebro fez bum e abriu. Aí caiu a ficha e aí eu vou contar no próximo vídeo.